A paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui para mais uma reflexão na nossa série de devocionais Palavras de Vida da Comunidade Salem. Espero que esteja sendo uma bênção aí na sua vida essa série de vídeos, tá? Assista, compartilhe, tá bom? A mensagem que eu quero compartilhar com vocês hoje está no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 3. Faz parte das bem-aventuranças este versículo, que por sua vez faz parte do Sermão do Monte, que é o principal sermão que nós temos registrado nos evangelhos, né? Que Jesus compartilhou ali com os seus discípulos, com seus seguidores, no seu ministério. Vamos ler Mateus 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Este versículo, muitas vezes ele é muito mal compreendido por algumas pessoas, tá? Mas ele é muito rico, extremamente rico a mensagem deste versículo. Em algumas versões da palavra você vai ver bem-aventurados são os humildes. Eu acredito que essa não seria a melhor das traduções. Eu gosto bastante dessa, bem-aventurados os pobres de espírito, porque ela dá a conotação exata daquilo que Jesus queria dizer nesse trecho aqui do Sermão do Monte. E o que Jesus estava falando? Ele estava falando sobre uma pobreza econômica, financeira? Não era disso que Jesus está falando, porque ele usa o termo pobre de espírito. Essa pobreza é espiritual. Mas para falar dessa pobreza espiritual, ele usa uma palavra grega que conota uma pessoa que é miserável. Existiam alguns termos que ele poderia ter utilizado. Existe, por exemplo, o termo que é alpinez, que é uma pessoa que é pobre, mas consegue se manter, consegue se sustentar, consegue ter acesso ao básico para a sua sobrevivência. Mas ele usou aqui, o evangelista Mateus, ele usou aqui o termo grego pitochos, que significa uma pessoa que é pobre, miserável e ela sequer tem o acesso ao básico para sua sobrevivência. Para sobreviver, ela depende de outras pessoas. Então, se a gente usar essa palavra, que é conotação de pobre, miserável, com a palavra as palavras de espírito, pobre, miserável, de espírito, a gente entende que é uma pobreza espiritual, é uma insuficiência espiritual. É uma pessoa que não pode manter-se sozinha, depende de outrem, depende de um salvador, mas num contexto espiritual. E Jesus ele completa falando o seguinte: bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, para a gente entender o que Jesus está falando aqui, meu irmão, Jesus está falando de uma pessoa que não confia na sua capacidade espiritual de se salvar. Não confia na sua capacidade espiritual para chegar no reino dos céus, mas confia em Jesus, na obra que Jesus veio fazer, confia inteiramente na graça de Deus. Então Jesus está falando que essa pessoa que não confia nas suas obras, não confia na sua espiritualidade, não confia na sua moral, não confia nas suas boas obras, mas confia inteiramente no Senhor, porque depende completamente do Senhor. A sua vida espiritual se sustém exclusivamente pela graça e pela bondade de Deus. Jesus está falando que essas pessoas são bem-aventuradas e essas pessoas vão herdar o reino dos céus. Olha que tremendo. Muitas vezes eu já me decepcionei comigo mesmo. Eu já cometi pecados que eu falei, eu não acreditava que eu poderia cometer um pecado como esse. Eu não acreditava que eu poderia ser tão cruel como eu fui. Eu não acreditava que eu poderia ser tão mesquinho como eu fui. Eu não acreditava que eu poderia fazer ou deixar de fazer, né, ou me omitir da forma com que eu fiz. Às vezes a gente se decepciona conosco mesmos. E isso é normal, porque nós somos pecadores. E se nós formos confiar em nós mesmos para que a gente possa ser salvo, meu irmão, a gente não vai ser salvo, porque a gente é pecador. Por dia passa na nossa mente aproximadamente 10.000 pensamentos diferentes. E em muitos desses 10.000 pensamentos diferentes são pecaminosos. Então, se a nossa salvação depender das nossas boas obras, do nosso caráter, da nossa índole, da nossa moral, da nossa espiritualidade, nós estamos condenados. Mas Jesus está falando, aqueles que dependem
100% a sua fé, a sua esperança na vida eterna, na sua vida com Deus, aquelas pessoas que dependem exclusivamente do Senhor, elas são mais do que felizes, elas são bem-aventuradas. Bem-aventuradas aqui é uma palavra grega, makarios, ela diz o seguinte: mais do que feliz, muito feliz, uma alegria muito grande, uma alegria duradoura. Então essa pessoa que se enxerga pobre espiritualmente, mas confia na graça do Senhor, ela é muito feliz. Por quê? Porque o reino dos céus é dela. Quero que você, meu irmão, reflita só em mais uma frase que eu vou dizer aqui para você. Uma frase de Martinho Lutero a respeito disso. Ele diz o seguinte: não é justo aquele que muito faz, mas aquele que, sem obras, crê muito em Cristo. Então, não é por muito fazer que você vai ser salvo, mas por confiar inteiramente na obra de Jesus Cristo, que te ama e te aceita pecador do jeito que você é, e te santifica, e te transforma, e te prepara para encontrar com Deus. Amém, meu irmão? Então que essa palavra seja um consolo para o seu coração, seja de fortalecimento para o seu coração, tá? Saiba de uma coisa, a nossa salvação é um presente que vem do Senhor. Nada que você faça, você vai merecer a sua salvação. Mas as boas obras que você fizer não é para alcançar a salvação, mas é porque você é salvo. Então você fará essas boas obras, porque a nossa salvação depende exclusivamente do Senhor. E aleluia, porque Ele te escolheu, porque Ele te ama e porque Ele está te preparando para encontrar com Ele. Você é bem-aventurado, você é mais do que feliz. Amém? Deus abençoe sua vida, fica com Deus e até a próxima, tá?